Eu gostaria de refletir nesse momento um pouco sobre a questão da nossa consciência. Nós todos temos uma consciência, mas quais são os nossos deveres em relação à nossa consciência? O Catecismo da Igreja Católica, quando fala da consciência, diz que a consciência é a voz de Deus lá no nosso íntimo e que ninguém consegue fugir disso, né? Aqui no parágrafo 1795 do Catecismo da Igreja, ele diz assim que a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem. Veja, o sacrário, aquele lugar sagrado, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz, né? Aliás, essa citação aí é uma citação que está na Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, número 16. Então, ali, na consciência, é o sacrário do homem, onde Deus fala com ele, né? E aí o Catecismo diz que a consciência moral, né, essa voz que fala, é um julgamento da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Então, pela consciência, ela vê a qualidade moral de um ato que ela pratica. Porque a consciência fala para nós o seguinte: faça o bem, evite o mal. E quando você faz o mal, a consciência te acusa. Então, diz aqui o Catecismo o seguinte: para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência, quer dizer, aquilo que a consciência diz para ele, né, permanece um penhor de conversão e de esperança. Tá? Um penhor de conversão e ele diz aqui, e de esperança. Então, a consciência, é Deus que nos diz: você errou. Acende a luz vermelha dentro da nossa cabeça quando a gente faz o mal. Para quê? Para que a gente se converta e para que a gente tenha a esperança de voltar a fazer o bem. Então, é uma providência divina que age dentro de nós, né? Agora, o Catecismo diz aqui que a consciência precisa ser bem formada, porque existem aqueles que têm uma consciência laxa e aquele que tem uma consciência escrupulosa. Consciência escrupulosa é aquele que qualquer coisinha é pecado, tudo é pecado, né? E a consciência laxa é a consciência relaxada, nada é pecado. O pecado não existe. Aliás, é o grande problema do mundo. O Papa Beato Paulo VI disse uma vez que o grande problema do mundo é achar e dizer que o pecado não existe. É a consciência laxa. Então, a consciência ela tem que ser bem formada como? Primeiro, conhecendo a doutrina da igreja, que é o que? Aquilo que Cristo ensinou para a igreja, para os apóstolos, chegou até nós, né? O critério da moral, os 10 mandamentos. Então, se a pessoa lê a palavra de Deus, lê a Sagrada Escritura, a Bíblia, medita, estuda o Catecismo da Igreja, ela sabe a lei de Cristo, a lei moral. Então, a sua consciência fica uma consciência reta. Não é nem laxa e nem escrupulosa. Diz aqui o Catecismo, no parágrafo 1798, ele diz assim: uma consciência bem formada é reta e verídica, verdadeira, não é falsa, né? Formula seus julgamentos segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Ora, para você ser guiado pela sabedoria do Criador, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que ler o que a igreja nos ensina, a doutrina católica, né? Ele diz: cada qual deve usar os meios adequados para formar a sua consciência. Quais são esses meios adequados para formar a consciência? É o que eu falei. É a meditação da palavra de Deus, é o estudo da doutrina no Catecismo da Igreja, é o estudo das encíclicas também dos papas, né? Há várias encíclicas de cunho moral. Por exemplo, São João Paulo II escreveu a Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, Evangelho da vida, né? Então, essas palavras são palavras de exortação que ajudam a gente a ter uma consciência reta, uma consciência verdadeira, né? E aqui diz o Catecismo uma coisa também interessante: colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um juízo correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. Então, a consciência, se ela for torta, ela pode, né, optar por um procedimento moral de acordo com alguma coisa que não está compactuando com a lei divina, né?
E diz o nosso catecismo que a consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos errôneos. Essa ignorância e esses erros nem sempre são isentos de culpa. O que quer dizer isso? Nós temos dois tipos de ignorância. A chamada ignorância vencível e a ignorância invencível. Muitas vezes a pessoa tem uma consciência errada porque ela está na ignorância invencível. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu li que os esquimós, né? Lá no Polo Norte, ele, por exemplo, quando chega uma visita na casa dele, ele oferece a própria filha para dormir com a visita. Ou às vezes até a própria esposa. Bom, o que é isso? É uma ignorância religiosa. Mas para eles talvez seja uma ignorância religiosa invencível. Por quê? Porque ele não foi evangelizado. Ele não tem a palavra de Deus para ler, talvez seja isso. Né? É difícil a evangelização chegar lá no Polo Norte. Muito bem, é uma ignorância invencível. Mas, para quem vive aqui, no meio da igreja, da civilização, que tem a Bíblia, que tem as pregações, que tem a missa, que tem os livros, a pessoa não se justifica cometer um erro desse. Se ela achar que, eu não sabia, é a consciência vencível. Aí ela é culpada de não ter estudado. Então, muita gente que pratica um erro, eu não sabia por quê? Porque você não quis estudar, porque você não quis procurar a verdade. A verdade está aqui, à disposição de qualquer um, no catecismo da igreja, no ensinamento da igreja. Entende? Então, a consciência, ela pode levar a pessoa a fazer coisas erradas por ignorância. Tudo bem, mas se for uma ignorância invencível, a pessoa está perdoada. Mas se for uma ignorância vencível, que a pessoa não conhece por culpa própria, porque não quis aprender, aí acontece o pecado, acontece o erro. Né? E ainda aqui, no parágrafo 1800, o catecismo diz assim: o ser humano deve obedecer sempre ao julgamento correto da sua consciência. Porque nós vamos ser julgados diante de Deus um dia, diante da nossa consciência. Ok? Então a gente deve seguir essa consciência. E o catecismo termina dizendo que exatamente a palavra de Deus é luz para os nossos passos, ilumina. Né? É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a coloquemos em prática. Assim se forma uma consciência moral, reta e verdadeira.